Oi pessoal, eu vim aqui tentar gravar um vídeo passo a passo. Eu nunca fiz assim passo a passo. Geralmente não. Todos os meus vídeos, aliás, todos os meus artesanatos eu posto lá no Quai. Faz muitos anos que eu tô lá no Quai e eu faço com a câmera do Quai. Então eu não faço passo a passo. Primeiro porque lá não dá certo, né? Porque é na hora sim, e outra, eu não sei. Então esse vídeo aqui é porque me pediram muito lá no TikTok. Porque assim, depois que eu faço meu vídeo no Quai, eu coloco no YouTube, no Instagram e lá no TikTok. E lá teve muito pedido para me mostrar como que eu faço. Não vai ser o mesmo, que eu depois é que eu vou o que elas me pediram muito, depois é que eu vou fazer. Mas as folhas, as flores são do mesmo jeito, tanto as que eu fiz no outro peso, como esse girassol aqui é o mesmo jeito. O mesmo tamanho, né, do círculo, que sempre eu uso o CD ou uma tampinha de leite, né, que é o molde, que é aquela tampinha de leite, ela tem 14 centímetros, o CD tem 12. Então, eu já risquei aqui, ó, no cetim. Gente, o cetim, ele escorrega, ele é muito lindo. Eu já tenho minha flor pronta, do girassol de cetim. E quando vocês vão ver que já tá o peso de porta pronto. Ele é lindo, mas é muito ruim de trabalhar, que ele escorrega muito. Esse aqui, olha, não ficou, mesmo riscando, com o CD, ele ficou um pouco meio que oval, um parecido. Mas acho que é porque o cetim escorrega e por mais que você circule bem certinho, acho que o pano fica repuxado, não sei como que é, porque já tem alguns que saem perfeito, ó, esse aqui saiu redondinho mesmo, ele não tá troncho. E aqui, gente, eu já adiantei, eu vou fazer esse girassol, é um girassol, gente, são 11 pétalas. Eu vou fazer só uma camada porque, como eu falei antes, o meu já tá pronto. É só para as meninas verem como que eu faço. E aqui eu já passei para a linha. Eu uso uma linha, eu comprei uma linha 10, número 10, linha de pipa, porque eu usava a linha normal de costura e eu dava 4 voltas, porque aqui eu posso fazer meus fuxicos, puxar e não vai arrebentar, não vou perder meu trabalho. Outra coisa, eu vou usar esse aqui, é opcional, viu, gente? Eu vou usar esse aqui porque depois que eu montar todas as minhas pétalas, eu vou ter a medida desse círculo aqui, dessa fita. Ó, veja que tá faltando um pouquinho, né? Então, quando vai ficar todas aqui nesse formato. E aí, eu faço a segunda camada e também faço a sépala, que também são pétalas, né? Isso aqui verde, tudo nesse formato aqui. Mas não são todos que eu faço assim não, sabe, gente? Eu sempre mudo. Uns eu faço normal, uns eu faço com alguma medida, enfim. Porque esse aqui eu já tenho uma medida também de fazer, para fazer o miolo do girassol, eu já pego um círculo maiorzinho do que esse. Eu pego um de 9. Esse aqui tem 8, eu pego um de 9. Enfim, depois vocês vão ver como é que vai ficar o meu girassol. E aqui, gente, é o seguinte, ó, eu vou só dar início aqui, porque eu vou cortar aqui, vou parar. Então, eu peguei o meu círculo, dobrei ao meio, que vai ficar tipo um pastelzinho. Depois, eu venho novamente ao meio, dobro e vou começar a fazer meus pontos, que vai ser, eu faço nessa aberturinha aqui, ó, eu começo por aqui. E aí, eu vou parar agora, depois eu volto para vocês. Olha só, pessoal, aí o cetim, como eu falei antes, ele fica escorregando, então eu fico fazendo muito devagar, porque eu fico tentando deixar as partezinhas bem retinhas, né? E isso eu fico fazendo praticamente ponto por ponto, porque ele fica escorregando demais, ele fica... aí vai ficar um baixo, um alto, e se você não tiver cuidado, acaba até costurando o lado aqui por trás, ó, sem pegar todas as pétalas, né? Todo o tecido. Então, eu vou devagarzinho, é por isso que para mim fazer passo a passo é mais demorado do que eu fazer normal. Eu raço devagar, né, gente? Então, ó, tá vendo que ele ficou aqui? Ele ficou aqui, ó, sobrando muito. Aí eu venho, puxo e vou tentar consertar para poder ficar mais retinho. E aqui, puxa a linha. Vou terminar, vou fazendo aos poucos. Se for um tecido bom, você pode fazer já o seu alinhavo já direto, né? Ele fica desfiando. Aí aqui eu venho com isqueiro, né? Já dou uma queimadinha. Você pode acender a vela, ficar passando na vela.
Mas, aí aqui, ó, ficou assim, aí eu puxo, ó. E aqui estão minhas 11 pétalas. Aí eu pego lá aquele círculo que eu mostrei pra vocês, aquele rolo de fita. E junto aqui, deixo bem arrochadinho com esse rolo. Puxo a linha até ficar bem arrochadinho aqui nesse rolo. E aí, eu faço a segunda camada, colo aqui por cima dessa. E faço a terceira, que é a verde, e colo também. E aí, gente, fica assim, ó. Esse aqui é de TNT. Gente, é muito bom trabalhar com TNT, porém, assim, ele não é bonito quanto um tecido Oxford, como o cetim, ou outro tecido que eu fiz umas flores aqui, que eu ainda vou mostrar depois, ele é tipo um cetim, ele é brilhoso, mas eu acho que ele é eu não entendo de tecido, mas eu acho que ele é um veludo, um tecido veludo, brilhoso, sei lá, mas escorrega também demais, tanto quanto o cetim. Então, ó, veja que aqui, ó, como é que fica. Isso aqui é um papelão, então eu fiz seguindo esse molde aqui, depois cortei um círculo de 9, aí, cortei um círculo grande de EVA, maior do que o de 9, eu acho que eu cortei com 12 centímetros o círculo de EVA, daquele EVA felpudo ou atoalhado, né? E coloquei enchimento, né? Coloquei acrilon, se não tiver acrilon, vocês podem colocar manta acrílica, ou até mesmo algodão, ou nada, ou tecido, aí vai da preferência e do gosto. Então, aí eu só fui colar em cima do papelão, depois peguei o EVA, colei por cima do acrilon, e aí fui dando picotezinho, ó, veja que tá mostrando o marronzinho aqui, ó. Fui dando picotes e fui dobrando pra dentro, né? Então, ficou aqui. E aqui eu faço o acabamento, no caso eu, vou fazer o acabamento com o CD. Vou encapar o CD e vou mostrar no peso de porta que tá pronto. Olha só, pessoal, aqui tá o peso de porta, né? O girassol, esse aqui é com cetim. E o acabamento vai estar aqui, como eu falei pra vocês, olha. Eu encapei esse CD com TNT, porém, vocês sabem que o TNT ele é daquele fraquinho, ele é muito transparente, né? Então, eu colei um círculo de EVA do tamanho do CD, depois eu peguei um círculo de 20 centímetros de TNT, fiz o fuxico e coloquei o CD dentro. E a parte do fuxico eu colei pra dentro. Esse peso de porta aqui, eu fiz né, pela embalagem do potinho, todos sabem, né, que é com aquele pote escala, né, de creme, cabelo. E também eu fiz uma basezinha para ter mais durabilidade, porque ele tá encapado com tecido. E para dar uma durabilidade, eu boto o CD nos meus pesos de porta. Pode ser um pedaço de EVA também, assim como vocês preferirem. A mesma coisa, encapei o CD com EVA verde e peguei um círculo também de 20 centímetros, fiz o fuxico, coloquei meu CD e colei meu peso de porta em cima. E como eu gosto de minhas peças, mais é menos, né? Mas eu gosto demais. Eu gosto de muito enfeite, né? Que ela fique bem enfeitada. Aí eu coloquei essa graminha aqui de EVA, né? Eu aqueci, fiz aqueles picotinhos, tipo uns dentinhos. E aí aqueci no ferro e ficou dessa forma, né? A parte que ficou viradinha eu coloquei virada pra fora, né? E usei juta. Aqui eu esqueci. Gente, eu fui pegar aqui minha cola do tamanho desse tecido, né? Eu tinha já esquecido, mas eu tenho notado, porque eu sou esquecida, eu noto tudo. Quase tudo. Então, esse círculo aqui marrom, ele é tecido mesmo. Eu não sei que tecido é, eu não sei se é o... Esqueci o nome desse tecido, eu acho que seja, mas não tenho certeza, mas eu esqueci agora. Ele tem 29 centímetros, é um círculo com 29. Aí eu fiz o fuxico, e aí ele ficou mais passando da metade do pote. Mas assim, isso aqui foi de propósito, porque eu queria um modelo, né? Um modelo, então eu fiz só com uma parte do tecido e a outra parte juta. Essa parte da juta, ela tem a largura do pote. Então, você vai pegar seu pedaço de juta e vai dar a volta aqui. E você vai cortar ela com 10,5 de altura, que é no caso eu cortei com 10,5 porque eu cortei até um pouquinho a mais.
para colocar para dentro. E para ele ficar assim, bem pesado, como eu falei antes, aqui venta muito e peso de porta-maneiro não segura, é de enfeite. Então, para ele ficar bem pesado, depois que eu peguei a areia, eu uso aquela areia grossa, gente. Quando os trabalhadores vão, os pedreiros, né, vão cessa a areia, fica uma parte mais grossa. Então, essa parte grossa é a que eu uso, né? Eu pego, quando tem construção assim aqui por perto, eu pego e... Aí, no caso, para ficar bem pesado, que o pote não é tão grande, né? Aquele pote escala, apesar que é de 1 quilo, mas não cabe muita areia. Então, eu peguei, complementei com cimento e acho que um pouquinho de cal. Para poder, como seca rápido o cal, né? Então, para poder eu pegar peguei 6 palitos de churrasco, para ficar assim, mais grossinho e mais... No fim, até eu tive que cortar, porque ficou alto demais aqui esse cabinho aqui ficou muito alto, então eu tive que cortar um pedaço. Mas aí, assim que eu despejei o cimento, já coloquei aqui, já tava pronto meus palitos, enroladinho com TNT, pode ser com qualquer outro, com fita de cetim, com EVA, você pode encapar com o que você desejar. Então, eu já peguei o pauzinho que tava pronto e coloquei aqui dentro já para poder secar, né, com a areia, com o cimento, porque seca muito rápido o cimento com acho que é cal, gente, eu não tenho certeza, mas é aquele branco, né, então seca rapidíssimo, né, então já você coloca de imediato. E assim ficou, ele ficou bem firme, olha, eu pego ele, ó, porque ele tá colado com o cimento lá dentro, né, e a areia. E aí, gente, essas folhinhas aqui, você pode dar movimento nela. E, gente, vocês podem fazer essa folha do girassol, fazendo fuxico, né? Você pode pegar um círculo do mesmo tamanho do girassol, com 12 centímetros, ou maior, com 15, e você fazer o fuxico, né? Fazer o ninhavado lá e fazer sua folhinha. Porém, ou pode ser com EVA também. Você pode fazer sua folhinha com EVA ou feltro, né? Quem tem feltro faz com feltro também, se desejar. No caso, eu peguei artificial, gente. Eu compro muito... Gosto de comprar sempre esses raminhos para decorar minhas peças, né? E vem com folhas. Eu procuro aqueles que venham com folha. E eu comprei já justamente essa intenção de fazer as folhas do meu girassol com a folha artificial. Só que, olha só, gente, então, eu parei, né? Porque eu fui pegar ali o material que eu usei, que é aquele arame floral que eu comprei, né? Ele é bem fininho, olha. Um arame bem fininho. Ele já vem assim, os pedacinhos cortados com 30 centímetros. Então, os 30 deu pra mim colocar nas duas folhas, as duas folhinhas. Porque aqui você coloca na posição que você desejar. E sem contar que ela vai ficar obediente, né? Se fosse como essas folhinhas artificiais, elas são um pouco assim flexível, ela ia ficar ou pendurada ou no mais, ela ia ficar mais assim, né? Reta. Ela ia ficar mais reta. E aí, por isso, eu coloquei esse arame floral, porque aí fica no lugar que eu colocar, ela vai ser bem obediente. Então, fiz isso nas duas. E aqui também coloquei folhinhas artificiais para esconder aqui eu colei toda, gente, não dá pra ver. Mas aqui eu coloquei bem rentinho, sabe? O cimento com a massa branca lá, que eu esqueci, o cal, acho que é cal, né? Então, eu deixei bem retinho. E aí, gente, para dar acabamento, coloquei essas florzinhas de girassol aqui, né, também. E passei esse passa-fita, ou tem gente que chama entre meio, né, vai do nome da sua região. E coloquei esses raminhos aqui, artificiais. Coloquei também essa florzinha, reciclando aqui o CD, né, como sempre, gente. Meus trabalhos tem que ter reciclado, eu tenho orgulho. Geralmente na minha cidade as pessoas têm preconceito, né? Mas eu tenho orgulho de dizer que algo que ia para o lixo, eu posso usar para alguma coisa, né? Então, eu reciclei aqui o CD e, gente, isso aqui vocês sabem, né? Fita daquelas da Cacau Show, quando você ganha aquelas cores do Cacau Show, vem com essas fitas, né? Então, eu reciclo tudo que der para reciclar. Esse é o meu orgulho, o orgulho do meu trabalho é dizer que eu faço com reciclagem. Já por causa do preconceito que as pessoas na minha cidade têm. Então, é isso, gente, assim ficou meu girassol, né? Olha, nesse que eu mostrei aqui, ó, eu peguei uma tinta amarela e fiz o teste pra
pintar aqui assim ao redor para simular o pólen, né? As sementinhas do girassol. Mas aí nesse aqui, eu até botei mais acrilon, ele ficou mais buchudinho, mais fofinho, mais buchudinho. Esse aqui ficou mais chapado, ó. Ele ficou mais chapadinho. Eu coloquei pouco acrilon aqui. Esse aqui eu coloquei mais. Então, ele, ó, tá bem fofinho, ó. E aqui também eu não quis pintar, eu quis deixar mesmo no EVA. Gente, é muito bom. Agora, para você fazer o miolo, não é obrigado você fazer só com EVA, não. É porque eu não tenho feltro, eu não ia comprar muita fita, porque para você comprar fita de cetim para fazer o miolo com a fita de cetim, levar muitos metros, acho que uns 3, ou... Porque depende do tamanho do miolo, né? O girassol ele tem um miolo grande. Poderia ser também lã, né? De lã de fazer aqueles trabalhos lá de crochê, eu acho. Mas aí, você também pode fazer com, né? Você pode pegar o feltro, uma tira, você fazer, picotar, como se picota isso aqui, né? E você encaixar aqui dentro. Mas eu não tenho feltro. Poderia ser também o TNT, mas eu também não tinha o TNT marrom. E eu tinha o EVA, né? Que eu trabalho com EVA, então... e eu gostei muito, gente. O EVA felpudo, o atoalhado. Tanto faz, né? O nome, porque tem gente que chama atoalhado, outro chama felpudo, né? Outro chama de veludo, mas aqui a gente conhece como o atoalhado. Então, o atoalhado ficou muito bom. Eu gostei demais do resultado do miolo do girassol com o EVA. Eu acho que eu ia testar com as outras opções que eu falei pra vocês, mas no momento não, porque eu aprovei demais o miolo dessa forma que eu fiz. Então, gente, é isso. Tchau. Até o próximo. E vocês desculpem aí, porque, como eu falei, eu não sei fazer vídeo passo a passo.